Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, que está lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Glória a Deus. Agora estou esperto, pastor. Agora estou esperto. Aleluia. Amém. A palavra de Deus diz assim: olha a promessa que tem para a sua vida nesta noite. A promessa de Deus, ela precisa se cumprir, certo, queridos? Entendeu? Então, quando você der oportunidade para Deus fazer as coisas na sua vida, a promessa dele vai se cumprir. E diz assim: e servireis ao Senhor, vosso Deus, olha só, e Ele o abençoará, o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Deus está curando você nesse momento. Deus está agindo no seu corpo, na sua mente, no seu físico. Deus está curando você de alma. Porque quando nós servimos esse Deus, tudo se transforma. Tudo Ele faz, queridos. Amém? A presença de Deus entre o povo era a garantia de previsão e saúde em todos os aspectos físico e emocional. Essa promessa, ela precisa se cumprir na minha e na sua vida. A provisão de Deus aqui, ela é certa. Quando você entrega a sua vida, dedica mesmo o Senhor, Ele vai fazer toda essa diferença. Amém? O povo deveria se manter sincero diante de Deus. Assim é eu, assim é vocês. Nós precisamos ter muita sinceridade com Deus. Não é porque um dia eu sou crente, eu sou convertido, eu sou evangélico, eu amo fazer a obra, eu amo estar na igreja, eu amo sentir a presença de Deus. Dali a pouco, não está tendo isso. Por quê? Então você não está agindo com sinceridade com Deus. Você é uma pessoa morna, fria. Amém? Então nós não podemos agir dessa maneira. Se você quer que se cumpra a promessa de Deus, então hoje começa a ser sincero com você mesmo, com a sua vida. Começa a ser sincero agora. Eu preciso desse Deus. Eu preciso sentir a presença dele na minha vida. Todos nós sabemos que a doença entrou no mundo após a queda do homem, certo, queridos? E nós sabemos que homem é esse, que foi Adão, certo? Eu disse pela manhã e vou repetir. Tinha um pastor, ele estava ministrando para um rapaz, e ele perguntou para o rapaz, quem que pecou? Se era Adão ou Eva? O rapaz respondeu, a Eva, porque ela que comeu o fruto. O rapaz disse assim para ele, o pastor respondeu para ele, não, quem pecou foi Adão, porque era com Adão que Deus falava, era com Adão que Deus dava a ordem. Nesta noite Deus está dando essa ordem para você. Seja sincero comigo. Deus está dando essa ordem para você não ter mais nenhum tipo de
enfermidade. Quando fala de enfermidade, a pessoa já acha que é uma doença, né? Mas pode ser na alma, pode ser na sua vida financeira que não está boa, pode ser no seu trabalho, você está doente, você não consegue enxergar a bênção que é o seu trabalho. Você não consegue enxergar aquilo que Deus preparou para você. Estão entendendo, amados? Nós só vamos ter merecimento naquilo que nós esforçamos, naquilo que nós buscamos. Vocês hoje estão tendo um conhecimento como sarar de todas as enfermidades que possam existir na vida de vocês. Então nós temos que estar com o nosso coração sincero para o Senhor. A promessa dele é para todos aqueles que servem Ele. Todos que servem Ele, que maneira você tem servido Ele? Então você vai ser curado, você vai ser sarado. Outra coisa, porque a soberana vontade de Deus não era incluir a doença na criação. Então Deus não quer que a sua criação, que somos nós, sejamos doentes. Estão entendendo, queridos? Nós não podemos ter enfermidade. Eu profetizo assim, na minha vida, eu não aceito enfermidade. Eu até vou no médico, que é a pastora que marca, eu demoro para ir. Estou lá com um monte de coisa para fazer, até agora eu não consegui. Vamos ver se esse mês que vem a gente faz, né? Mas por quê? Eu me sinto curado, eu me sinto livre de toda enfermidade. Então você não pode aceitar enfermidade na sua vida, porque isso não vem de Deus, certo, amados? Enfermidade não vem de Deus. Então quando eu profetizo assim na minha vida, eu não vou ver, mas vocês vão ver. Eu gostaria assim, que o meu atestado de óbito fosse assim: causa da morte, enfraquecimento dos órgãos. Isso não é doença. Os órgãos se envelhecem, é ou não é? Então é uma maneira que eu profetizo para a minha vida, sem enfermidade. Amém? Então vocês precisam aprender isso, a profetizar. Nossa, tem gente que está com a vida boa aí, não quer morrer não. Então, amados, vamos usufruir com sinceridade esse propósito de Deus. Como diz o pastor Júnior, sempre para nossa irmã Giane, né? A Bíblia não fala de viúvo, só viúva. Então, mulheres, cuida bem dos seus maridos aí, certo? Para eles demorarem um pouco para morrer. Senão, do jeito que está indo, eles vão logo. Vão primeiro que eu ainda. Te vejo lá, hein? Ai, misericórdia nada. É glória a Deus. Então veja bem, quero falar em Lucas capítulo 13, versículo 11. Amém? Lucas capítulo 13, versículo 11. Amém? A palavra de Deus. Essa passagem aqui é muito conhecida no nosso meio, né? E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Meu Deus. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Veja bem, essa mulher, ela tinha o quê? 18 anos, ela vivia dessa enfermidade.
Esse versículo nos mostra que certas enfermidades são feitas direto da ação ou pressão de demônios. O demônio, ele coloca enfermidade. Veja bem, todos sabem dessa mulher aqui que é do fluxo de sangue, não é? E que havia também aquela enfermidade dela. E a gente, quando depara com uma situação, do nada surge uma enfermidade, do nada surge algo, você tem que repreender, você não pode aceitar que esse mal venha surgir na sua vida. Pela manhã eu disse, você precisa excluir muitas coisas da sua vida que lhe causa mal. O que vem te causando mal, o que vem influindo, que o demônio tem operado, que porta você abriu, para que desse brecha, para que ele entrasse e colocasse essa enfermidade na sua vida. Enfermidade essa eu estou falando em todas as áreas da sua vida, hein, queridos? Eu não sei qual é a sua enfermidade, se é sentimental, se é financeiro, se é o seu corpo. Eu sei que a sua vida foi dado essa brecha para que entrasse esse mal na sua vida. Tem doenças que acontecem por meio de desobediência, ou por ação ou opressão, possessão, influência do pecado. Quando se fala de pecado, o que vocês entendem de pecado? Pecado é tudo, queridos. A pessoa já vai com a mente: adultério, traição. Pecado é a sua língua também que fala mal do próximo. Pecado é a sua atitude de maldade com o próximo. Pecado é tudo essas coisas. Pecado é se levantar um falso testemunho. Então você precisa entender em que parte está entrando essa enfermidade de pecado na sua vida. Você precisa entender em que área da sua vida está sendo liberado essa enfermidade para você. Então, queridos, tome muito cuidado, vigie. Você não está obedecendo o Senhor. Você não está obedecendo a Deus. Quando você obedece o Senhor, tudo vai fluir. Eu disse aqui pela manhã, eu dei um testemunho, pena que a pessoa não está aqui. Na quinta-feira, eu recebi uma mensagem assim: pastor, o Senhor ora por mim, que sexta-feira eu vou fazer uma entrevista para mim trabalhar. Eu estou precisando muito. Eu disse assim: olha, eu já vou começar, vou orar, interceder já por você. Ai, pastor, muito obrigado. Demorou acho que 1 hora no máximo. Eu recebi a mensagem assim: pastor, sou eu de novo. Eu disse: tudo bem, pode falar. É que mandaram eu sexta-feira ir fazer a entrevista, e já é para mim levar os meus documentos. Eu disse: glória a Deus. Foi isso a minha resposta. Glória a Deus, vou continuar orando. Mas é só amanhã, pastor. Tudo bem, mas eu vou continuar orando, já deu certo. Aí sexta-feira eu fiz a live
Eu estava estressado, almocei, aí fui no material de construção, comprei o fiozinho para a maquininha, apodei a grama da nossa calçada, fui no da vizinha, taquei a máquina, deixei careca quase. Aí depois que eu terminei, eu fui tomar um banho e fui ligar o celular. Eu tenho até medo quando eu ligo o celular. Tem bênção, tem coisa ruim. Aí, pastor, eu quero dar o meu testemunho. Eu estou empregada. Verdade, eu falei, glória a Deus. Pastor, eu creio que lá eu vou me aposentar. Eu disse, glória a Deus, que Deus te abençoe. Eu quero dizer para você, obediência, oração, queridos. Vocês precisam orar, vocês precisam falar com Deus, vocês precisam falar com o Senhor o que vocês precisam, para que área Ele vai te curar. Você não tem que ficar postando nas redes sociais, não. Você às vezes vai lá e fala para um amigo, para uma amiga, ele fica zombando de você. Mas que adianta estar lá na igreja? Que adianta? Eu não estou vendo acontecer nada. Você precisa parar. Você tem o Espírito Santo. Você precisa conversar com o Espírito Santo. Ele que faz toda a diferença nas nossas vidas. Lamante cantabas, errecase cantabas. Deus quer curar você nesta noite. Eu quero falar aqui para você uma coisa agora nessa noite. A oração, ela faz toda a diferença. Mas hoje eu vou falar apenas uma coisa para você. Clamor. Amém? Clamor. Ele faz toda a diferença na minha e na sua vida. Nós temos várias maneiras, de buscar a cura. Nós temos várias maneiras, mas o clamor é tudo. Vamos lá, Giane, Marcos capítulo 10, versículo 47. Giane, espera aí, fica nele, espera nele. Marcos capítulo 10, versículo 47. Olha só que fala a palavra de Deus. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês sabem quem é essa pessoa? Sabe ou não, igreja? Nós vamos ter escola bíblica o ano que vem. Vou querer a igreja toda aqui. Era o cego Bartimeu. O clamor de Bartimeu é cheio de desejo por mudança. O que ele ouviu sobre Jesus lhe deu esperança. Então esse cego, ele já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Então ele não enxergava, mas ele ouvia. Então ele ouvindo, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o clamor desse homem. Ele não importou para aquela multidão que mandava ele parar. Ele não importou com nenhum momento se ele estava agradando ou não. Ei, igreja, pare de ficar olhando porque acham, o porque pensam de você.
Você não tem que ligar para o que falam, o que pensam de você. Você tem que ouvir o clamor que você pode soltar e falar: Deus, eu estou aqui, cura-me. Esse homem, ele clamou e o Senhor Jesus ouviu o seu clamor. A multidão mandava que ele calasse, ficasse quieto. Mas o clamor dele era dirigido para Deus. Vamos para o versículo 48, Jean. Veja só, o clamor dele tinha um quê? Uma direção, o desejo dele era que Jesus ouvisse. Aquela multidão ficava: para, nós queremos ouvir o que o mestre quer falar. Não é ruim quando você está ligado na pregação. Nossa, hoje o pastor está com a tocha. De repente o irmão: ai, vai demorar muito, ai. É desse jeito, né, benção? Te peguei. Então vamos lá. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele chamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eita Deus! Ele clamava, igreja. Aqui nós falamos assim: igreja, vamos fazer um clamor. Abra a boca. Ai, aquele menino daquele dia nós entregando cesta básica, só que eu não posso falar. Abra a boca. Então, queridos, é assim que funciona, amados. Você precisa fazer o seu clamor, porque aqui o clamor deste cego chegou até Jesus. Jesus ouviu que ele estava insistindo muito, e também Jesus não se preocupou com aquela multidão. Você não tem que olhar para ninguém, você não vai conseguir. Você é um fracassado. Olha que as pessoas te falam: você não tem jeito, você tem que padecer mesmo. E essas coisas vai entrando na sua mente, no seu coração, e você fica dando oportunidade. Você não pode aceitar, você não pode ouvir o que a multidão está dizendo a seu respeito. Você tem um clamor, e esse clamor tem o desejo que é alcançar Jesus. Esse clamor tem que chegar até Jesus. Vamos para o versículo 49. Olha que interessante que é o clamor, quando você clama. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Eita Deus! Quando você estiver clamando, já foi dado essas ordens aos anjos. Deus fala: vai lá, traz esse clamor até mim. Eu quero ouvir. Eu quero entender porque ele está clamando. Eu quero entender porque ele está chorando, porque que ele está perdendo toda aquilo que eu tenho para ele. Então, nesta noite, não cessa de clamar, queridos, porque aqui tem pessoas que estão paralisando o seu clamor, e Deus não quer isso na sua vida. É para você continuar, é para você persistir no seu clamor. E diz mais: chama. E disse que o chamasse, e o chamaram, o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Olha só que alegria para esse cego. Jesus não importou com aquela multidão.
apesar da oposição, Jesus parou para ouvir ele. E nós, será que temos conseguido parar Jesus para nos ouvir? Queridos, eu já tive milagres, bênção de Deus assim, questão de minuto, questão de segundo na minha vida. Quando eu clamei, quando eu chorei. Mas sabe que é isso que flui quando acontece isso? É muita sinceridade na presença dele. Então você pode fazer isso. Você deve, você consegue também receber esta bênção na sua vida. Mas obediência, sinceridade e clamor, porque o Senhor vai te ouvir o seu clamor. Amém? Interessante, né? Que ele mandou que chamasse aquele homem. Vamos ler para nós encerrar Marcos, capítulo 10, versículo 50. Então, quando mandaram chamar aquele homem, naturalmente, o que ele fez? Ele se levantou, jogou aquela capa dele e foi ao encontro de Jesus. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele se levantou, ele já ali, queridos, ele já jogou aquela capa, ele já se levantou, ele já determinou que ele seria curado. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus só perguntou isso para ele. E nós ouvimos aqui hoje, no louvor também. Que queres que eu te faça? Às vezes você fica ali só lamentando, mas não chega num clamor que tem um desejo de chegar no coração de Jesus e você falar como esse homem falou. Que eu te faço. O que você queria nesse momento? Como me perguntaram ontem, o que ia me fazer feliz? Eu olhei e a pessoa ainda falou assim: nossa, acho que eu fiquei sem resposta. O que ia me fazer feliz? Eu disse: depende. Porque às vezes a felicidade é só aquela questão de momento. É um momento que eu vou me sentir feliz, mas depois eu posso voltar novamente da maneira que eu estou. Por que eu digo isso? Queridos, hoje eu já cheguei num nível assim na minha vida, está tudo perfeito, está tudo bom. Se Deus der, Ele continua sendo meu Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo meu Deus, porque eu vou ser eternamente grato a Ele enquanto eu estiver vivo. Não é fácil isso. Então, se eu venho aqui, tem uma igreja forte, uma igreja abençoada, uma igreja linda, aquele momento eu vou ficar feliz, mas depois eu volto à realidade, que ser pastor não é fácil, ser pastor é cuidar de almas, ser pastor tem toda a responsabilidade, e eu tenho que prestar conta da vida de vocês para o Senhor. Então, quando a gente fala algo aqui no altar, é para vocês entenderem que nós queremos que vocês entrem no reino do Senhor,
que vocês não venham a se perder. E às vezes as pessoas acham, está falando da minha vida, não sei o quê. Não é isso, querido. Quem está na escola de homens aqui sabe. Foi ministrado isso também na minha vida, na quarta-feira. Pastor vai prestar conta das nossas vidas para Deus. Certo? Então eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque quando chegar lá, vocês não vão poder me acusar que eu nunca te falei. É vocês que não fizeram por merecer. Ensinados vocês foram. Orientados vocês estão sendo nessa noite. Mas mesmo assim, é uma responsabilidade. Então, quando a gente vê as pessoas que estão aí, saiu da presença de Deus, a gente se preocupa. A gente se preocupa. Porque ser pastor, tem o título de pastor, não quer dizer nada. Nós precisamos ter esse clamor de todos os dias pedir para Deus nos curar, nos sarar. Então aqui nós vimos que esse cego, ele já se levantou, ele jogou a sua capa. Você precisa ter posição para receber a cura. Nós precisamos ter uma postura, uma posição, uma esperança, uma fé, né? Disposição para você receber também a sua cura. Ter coragem e fé. Foi o que esse homem, ele teve. Coragem, esperança e fé. O seu clamor falou mais alto. O seu clamor alcançou Jesus. Então que nessa noite você possa levantar um clamor em prol da sua saúde, em prol da sua vida. Essa enfermidade não mais vai existir, porque eu creio no agir de Deus. Eu creio que o Senhor está liberando curas. Eu creio que o Senhor está fazendo uma obra toda especial. Agora a pastora vai dar continuidade a essa pregação, porque isso Deus deu para ela. E ontem a gente estudando, ela falou, vai ser assim. Mas só que muitas coisas, quando chega aqui, o Espírito Santo ele muda, né? Por exemplo, pode vir, pastora, eu só vou falar o que Deus quer desta vida aqui, desse homem. Aleluia. Então, eu disse desse homem. Eu disse desse homem. Deus quer algo dele. Você, filha, você vai falar se eu estou mentindo ou se eu estou certo. Ele já está sendo cobrado. A luta, é isso, eu estou arrepiado, mas tem bênção para ele, tá vendo? Ele está sendo muito cobrado. Essa enfermidade dele hoje vai sair. A vida espiritual dele, porque ele não consegue mais ser o que ele era. Ele tem vontade, ele quer voltar, né? É o tipo da pessoa que gosta de andar do lado do pastor, vamos dizer. É o tipo da pessoa que gosta de andar do lado do pastor. Pastor, vou fazer isso, vamos isso. Vamos no monte amanhã, Jefter? Vamos, aleluia. Eu, Jefter, irmão Cláudio, amanhã vamos no monte. Nem sei se ele não quer ir, mas já está sendo convocado. É nós três amanhã. O céu vai descer. Aquele gramado vai pegar fogo. Segura que eu vou orar pela vida do seu pai. Deus vai mudar e vai sarar ele. Quando ele vestir a unção do Espírito Santo, certo? Ele fala? Ele fala?
É, ele fala mesmo? Olha, interessante esse Deus, né? É parente, né? Ainda porque você é minha parente, hein? Só no sobrenome. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a hora que o Márcio vestir esta camisa, o Espírito Santo de Deus, nós estamos clamando por essa saúde espiritual. Nós estamos clamando agora, e nós não aceitamos mais que ele venha dar ouvido a essa multidão, que ele não pode, que ele não é capaz. Não é assim que o Senhor o vê. O Senhor vê de uma outra maneira, e a maneira que Deus vê não é como o inimigo está vendo, porque o Senhor sabe tudo que pode fazer e acontecer. Por isso nós repreendemos agora todo estado de doença, toda enfermidade espiritual sobre ele seja agora curado, libertado, em nome de Jesus. Amém. Pode levar. Pode subir, pastor. Senão eu vou ficar com a nossa. Sabe, pastor, na nossa vida nós temos momentos alegres, momentos tristes, assim como nós temos as 4 estações: a primavera, né? O verão, o outono e o inverno. E quando você estiver no inverno, eu quero ser a sua primavera. Amém? Eu quero ser a sua primavera. Por quê? Porque é um prazer dividir esse altar com você. Amém? Que Deus te abençoe sempre. Eu estou aqui, é fruto de oração, né? É fruto de oração da pastora. Eu não era convertido. A pastora me levou para a presença de Deus. E isso a gente namorava. Aí eu conheci a igreja, o pastor Pedro, né? E aqui eu criei raiz. Como eu vi esses dias, quando você tem raiz, você não sai. Você não sai. Então que você nessa noite possa ter raiz aqui, e permanecer. Amém? Sai e volta, é verdade, missionário. Tem essas coisas. É porque a raiz ficou, né? Só foi cortada assim, mas estava brotada lá e ficou. Deus abençoe, pastora. Amém. Glória a Deus, igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Boa noite você que está em casa. Que a paz do Senhor Jesus esteja aí na sua casa. E que aqui nós estamos na graça, na bênção do Senhor. E veja só, irmãos, a cura divina foi o que o pastor acabou de pregar. A cura divina, ela faz parte das grandes bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Então o que nós temos que fazer é ter a certeza que a cura divina está sobre nós. Veja só, Bartimeu, como foi dito aqui, ele teve uma fé que não se calou. Por quê? Ele conhecia quem era Jesus, ele já tinha escutado tudo aquilo que se falava de Jesus. E quando ele ouviu aquele burburinho todo, ele viu e ouviu que Jesus estava passando por ali. Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não parou de gritar, enquanto ele não foi ouvido. Assim somos nós. O clamor precisa ser constante na nossa vida. Nós precisamos buscar todo dia o Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu não aceito a minha vida como está. Eu preciso, Senhor, e eu desejo mudança. E muitas vezes,
As coisas acontecem e vai nos matando por dentro. Nós recebemos palavras, às vezes atitudes, às vezes as pessoas, sem que você perceba, sem que você saiba, está só aqui, ó, nas suas costas. Ele falou uma frase: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós conhecemos Jesus, nós sabemos que a cura divina faz parte. O Senhor tem prazer em nos curar, o Senhor tem prazer em nos abençoar. Então eu quero que você entenda também que nesta noite, nós precisamos curar o nosso interior. Nós precisamos viver uma vida diferente. Nós precisamos, queridos, limpar a nossa alma. Nós precisamos ficar livre, ficar limpo das coisas do passado. Veja só, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela diz assim que em 16 anos, 705% cresceu a depressão. Existe 19 milhões de pessoas que sofrem de depressão. E o que é a depressão? A depressão são acontecimentos do passado. São coisas que aconteceram no passado e que nós não entendemos e nós trazemos para a vida atual. Às vezes não avançamos, às vezes não crescemos, às vezes não andamos, não tomamos decisões, ficamos indecisos, ficamos com medo, porque o passado ainda nos prende. Então, a depressão, ela é os acontecimentos, ela foi formada pelos acontecimentos do passado. Então nós vivemos uma pressão do passado, nós vivemos uma pressão na depressão, e nós precisamos ser curados. 93% da população brasileira, ela também sofre de estresse, ela também sofre, e ela fica vivendo uma vida também sob pressão. Nós precisamos colocar Jesus Cristo na nossa vida. Nós precisamos colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos cortar muitas coisas ruins que nos prendem. E veja só, nós precisamos também curar a ansiedade. 26% dos brasileiros são ansiosos. E todo mundo sabe o que a ansiedade provoca. Se a gente não trata, se a gente não busca, se a gente não pede socorro para Jesus, se a gente não conversa com um terapeuta, com alguém que conhece a fundo essas doenças da alma, nós vamos ficar sofrendo. Nós vamos viver coisas que, aliás, nós vamos deixar de viver a vida, deixar de viver o nosso presente. E veja só, nós precisamos que Jesus Cristo entre lá no nosso passado. Nós precisamos que Jesus Cristo esteja hoje no nosso presente. E nós precisamos e sabemos que Jesus, Ele está no nosso futuro. Ele está no nosso futuro. Agora nós precisamos ter coragem de falar para o Senhor: Senhor, entra lá no meu passado, me tira de lá, porque a maioria das coisas que nós sofremos hoje é por causa do nosso passado, é por causa das nossas atitudes, é porque nós não conseguimos nos libertar, porque
nós mesmos nos condenamos, nós mesmos ficamos ali ouvindo e sentindo tudo aquilo que nós cometemos lá atrás. Mas quando o Senhor nos chama, quando nós recebemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, sabe o que acontece? Ele entra na nossa vida e Ele vai fazendo o processo de libertação. Hoje nós tivemos aqui um culto forte também pela manhã. Pessoas foram libertas. Pessoas estavam aqui da ponta dos pés ao alto da cabeça com dores. Até o rosto se transformou. Por quê? Porque permitiu que o Senhor fosse lá no passado. Permitiu que o Senhor entrasse lá e tirasse as correntes, tirasse as amarras. Quantos casamentos que não dão certo, quantas situações, quantos desejos que nós queremos que aconteça e não acontece, porque nós estamos presos aos acontecimentos do passado. Então a depressão foram coisas que aconteceram, ou que nós passamos, que nós ouvimos, atitudes negativas nossa mesmo, falta de ouvir, falta de Deus. Eu acho que fica muito pior ainda quando a gente já conhece Deus, e mesmo assim a gente sabe que não é para fazer e faz. Então eu entendo que o estresse de hoje, a pessoa estressada, você não pode falar nada. Uma coisa que você fala, quem não tem estresse aqui? Não é verdade? Quem não tem? Eu acho que não tem um de nós aqui. E quem não é ansioso por aquilo que vai vir amanhã? Ai meu Deus, amanhã às vezes a gente nem dorme durante a noite. Não consegue dormir porque acorda toda hora pensando no amanhã, no que tem que fazer. E nas coisas que podem acontecer. E eu quero ler para você algo que é extraordinário para nós. E como cristãos nós precisamos entender que essa é a realidade nossa. Que nós precisamos que Ele esteja presente em todas as etapas da nossa vida. Hebreus 13:8. Em Hebreus 13:8 tem aqui a cura para mim e para você. Jesus Cristo é o mesmo. Então Ele pode estar no passado. Ele está lá no passado. Se Ele está lá no passado, eu posso ser curada, você pode ser curado. Ele pode pegar todas as correntes que estão lá, prendendo você. Mas o que será que eu tenho? Nós temos. Nós ouvimos palavras. Nós tomamos atitudes. Nós fizemos coisas que não eram para ser feitas. E aí trouxe o quê? Situações para nós ficamos amedrontados, nós ficamos entristecidos, angustiados. Esses dias, eu não sei se você conhece, mas uma moça se suicidou, né? Ela pulou do prédio, se jogou, e ela estava se convertendo, né? Ela aceitou a Jesus e ela estava num processo de libertação. E ela disse assim que ela deixou um recado, e ela disse assim que era muito difícil, que não era o que ela queria, mas não tinha mais solução para ela, e ela então precisava não sofrer mais, não ter mais aqueles sentimentos, e ela vai e se joga, porque a depressão dela estava tão forte. O que será que ela passou? O que será que aconteceu com ela lá no passado? O que será que aprendia lá? E eu fiquei, de verdade, eu fiquei chocada, porque é uma pessoa que estava alertando os cristãos, mesmo sem ainda ter aceitado a Jesus, um período da vida dela. Ela falou: estão tentando tirar a Bíblia de vocês, acordem crentes, estão tentando acabar com a família, acordem crentes.
E ela não era cristã quando eu a conheci. Eu não sei se todos aqui viram, Carol Heller, sobrinha da cantora, também. E ela se dizia, ela falava assim, não estou segundo a Bíblia, eu faço coisas que a Bíblia me condena, mas eu estou querendo me acertar. Então, queridos, nós precisamos querer nos acertar. Veja só agora, Jesus Cristo é o mesmo ontem e... Então o meu medo, o meu estresse, é Ele que vai, é nele que eu tenho que ter a confiança, porque Ele está dizendo que Ele é o mesmo ontem, porque nem eu, e nem ninguém, nem você, fomos autorizados a viver no passado, e muito menos estar no presente, estar no futuro. Nós estamos autorizados a viver o quê? O hoje. Você consegue voltar para o ontem? Você consegue? Você consegue avançar para o amanhã? Não, porque nós não temos essa autorização. Nós temos a autorização do quê? Do hoje. Então hoje o Senhor está falando, eu posso ir lá no seu passado, resgatar você de lá, acabar com as correntes, tirar tudo que te prende e trazer você para o hoje, para que o futuro que eu te preparei, você possa viver grandemente feliz. Assim o Senhor está dizendo. Jesus é a única pessoa que pode entrar no meu e no seu passado. Ele é a única pessoa que pode fazer isso. Ele é a única pessoa que pode estar no nosso presente hoje. O Senhor quer me curar, o Senhor quer te curar. O Senhor quer trazer para você tudo aquilo que é para nós vivermos. Tem pessoas que não dão certo. Tem pessoas que não se sentem felizes. Tem pessoas que por mais que tenha, não tem nada. Tem pessoas que não conseguem enxergar a graça do Senhor. Não vê o marido que tem, não vê a esposa que tem, não vê a igreja que tem, não vê os pastores que tem, não vê a família que Deus criou, a família que Deus deu, não consegue ver o trabalho, não consegue ver aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor já deu. Mas nesta noite o Senhor está dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele vai viver na nossa vida. Permita Jesus entrar no seu passado. Você permite? Você deixa Jesus entrar lá? Você deixa Jesus entrar hoje e tirar todo o seu medo, todo o seu estresse? Você permite isso? Igreja, mas foi aquilo que o pastor Denis falou. Bartimeu tinha uma fé que não se calou. Bartimeu, ele continuou gritando, enquanto o Senhor não o ouviu. Enquanto o Senhor não falou, vem para cá, traz ele para cá. Ele prontamente tirou a capa, correu, se levantou e foi. Porque ele encontrou com Jesus. Ele insistiu tanto, que Jesus chama ele. Diz para ele que eu estou ouvindo o seu clamor. Diz para ele que eu tenho que oferecer para ele. Diz para ele que eu sei o que eu posso fazer por ele. Irmãos, Deus sabe o que pode. Jesus sabe o que pode fazer por mim e por você. Jesus sabe. E é o que Jesus quer fazer agora. Só que Ele só vai lá no seu passado, se você permitir.
Se você ficar quietinho, ó Senhor, está tudo bem, eu estou tranquilo, Ele não vai lá. Ele não vai. Ele poderia, mas Ele é tão educado que Ele não vai lá. Eu gostaria que você se colocasse em pé e que você começasse a falar para o Senhor começar a dar legalidade para o Senhor ir lá. Às vezes a gente dá legalidade para Satanás, com tanta coisa que a gente fala, com tanta coisa que a gente faz, a gente abre tantas portas para Satanás entrar na nossa vida, destruir o nosso casamento, destruir os nossos sonhos, destruir a nossa felicidade, destruir aquilo que nós sonhamos, porque uma palavra, que droga de vida, que droga de vida, você não faz nada, você continua desse jeito. Queridos, vamos fechar as portas, vamos só abrir para o Senhor entrar, e para Ele ir lá, no nosso passado, e pegar aquilo que fica aqui, ó, no nosso ouvido e na nossa mente. Porque se tem uma pessoa que gosta de trabalhar isso, é o acusador. E o acusador, ele não verteu uma gota de sangue por nós. E ninguém está te incriminando. Nós não estamos aqui e de forma alguma, tá vendo? Você foi lá, você fez isso. Não, não estamos. Em nome do Senhor Jesus, não é isso. Nós estamos sim declarando a palavra de Deus sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro que virá. Porque o nosso futuro, ele será um futuro que vai sair do trono do Senhor para vivermos aquilo que o Senhor projetou para nós. Então você vai abrir os seus lábios agora e você vai começar a falar para o Senhor: Senhor, ó, aquela falha que eu tive, declare a falha, mas é você e Deus. Depois nós vamos levantar o clamor. Aquela falha que eu tive, aquilo que eu falei, aquilo que eu disse da minha família, eu disse da minha esposa, eu disse do meu esposo, eu disse das pessoas, eu disse do meu trabalho, eu disse de mim mesmo. Às vezes a gente fala da gente mesmo. Às vezes a gente olha no espelho e fala: mas caramba, você não podia ser diferente? Às vezes a gente se diminui. Então agora você vai começar a falar para o Senhor: Senhor eterno Deus, nós estamos diante da Tua presença. E olha aqui, Senhor, todos com a mão no coração. Todos estão clamando, todos estão agora nesse momento expondo, Pai, pedindo e permitindo que o Senhor entre no passado. E que o Senhor venha restaurar, quebrar as correntes. Que o Senhor venha tirar as amarras. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo é que nós te pedimos. Senhor, entra lá no meu passado. Pega tudo, Senhor Jesus, que eu fiz. Pega tudo, Senhor Jesus, que o inimigo vive me cobrando. Pega tudo, Senhor Jesus, que está me prendendo, todas as amarras, todos os cadeados, Pai. Tudo aquilo que está me destruindo, tudo aquilo que não deixa eu avançar, tudo aquilo que eu preciso ser curado, ser sarado, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, nós declaramos agora que Satanás não tem domínio sobre o nosso passado. Mesmo que ele conhece o meu passado, mesmo que ele sabe o que aconteceu, em nome do Senhor Jesus eu declaro que esta porta está fechada, e ele não vai me dominar mais. Senhor eterno Deus, fique conosco, Senhor, derrama sobre nós a sua graça e o seu poder. Senhor, eu não conheço o passado dos meus irmãos, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor entende, o Senhor faz. Então, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, a cada um que está declarando que o Senhor pode ir lá no passado, que o Senhor pode ir lá e arrancar as amarras, arrancar, Senhor, as prisões que lá estão, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro agora que anjos
estão lá no passado, tirando as correntes, Senhor, tirando as amarras, as chaves, estão ali abrindo cadeados. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, Pai, nós estamos declarando que nenhum mal está sobre as nossas vidas, Senhor. E aquele que está cansado, aquele que está travando uma luta, Pai, porque Satanás condena, porque as atitudes do passado condenam, nós estamos agora neste momento lutando por todos, nós estamos neste momento agora, Senhor, numa guerra, e essa guerra só tem um lado vencedor, é o lado que o Senhor está. Então Jeová Sabaoth, Senhor da guerra, esteja a nosso favor, luta por nós, guerreia por nós, vença por nós. Nós precisamos de Ti. Começa a declarar, igreja, em voz alta, que Satanás não tem domínio sobre a tua vida. Começa a declarar que você está liberto. Começa a declarar que a partir de hoje, muitas coisas vão mudar na sua vida. O seu trabalho, o seu casamento, a sua convivência com as pessoas. Permita isso, vai falando: Senhor, eu rejeito toda e qualquer situação, porque a partir de agora, eu vou estar livre, Senhor. Eu vou estar livre das cadeias. Eu vou estar livre para adorar. Eu vou estar livre para profetizar. Eu vou estar livre para viver. Nós cremos assim, Senhor. Começa a dizer, igreja, está muito baixo. Bartimeu gritou. Bartimeu gritou. Isso aqui é uma igreja apostólica, e você pode fazer isso. Nós estamos autorizando você a dizer: eu rejeito toda e qualquer situação, eu não aceito, a minha vida está mudando, a minha vida precisa de mudança. Oh Jesus, irmãos, pelo amor de Deus, o Senhor está dizendo: clama. É clamor, não é oração não, é clamor. Clamor é alto, clamor é súplica, clamor é força, clamor tem tom de autoridade na voz. Amém? Você também que está em casa, você também faça essa oração. Que pena que você não está aqui para você receber a unção que nós faremos, mas nós queremos declarar que na sua vida, nós queremos declarar que você está liberto do seu passado, o seu interior está sendo curado agora, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. E quero dizer mais: não permita que a depressão tome conta da sua vida. Não permita que a ansiedade, o estresse tome conta da sua vida, mas que você possa ser firme e forte.